Durante várias décadas, os Estados Unidos têm desempenhado um papel importante nos assuntos internacionais, particularmente ao fornecer assistência militar significativa aos seus aliados estratégicos, em particular Israel e Ucrânia nos últimos meses. No entanto, esta ajuda parece estar diminuindo. As entregas de equipamentos pesados, no valor de bilhões de dólares, estão perdendo força na Ucrânia, e Washington ameaçou várias vezes Israel com um embargo à sua ajuda militar. Portanto, o Ocidente está preocupado. Os Estados Unidos irá deixar de apoiar os seus aliados de longa data? Na verdade, não. E explicarei tudo isso neste vídeo. Vamos lá! A ajuda militar americana tem uma longa tradição. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm desempenhado um papel importante no armamento da ajuda aos países aliados e parceiros. Esta política visa fortalecer as capacidades militares destas nações, garantindo ao mesmo tempo oportunidades comerciais lucrativas para a indústria de defesa americana. Desde 1945, no contexto da Guerra Fria, Washington forneceu massivamente armas, munições e equipamento aos seus aliados para combater a influência soviética. Este foi o caso da Coreia do Sul, Japão e Taiwan. Este tipo de ajuda é uma ferramenta importante de influência geopolítica para Washington, mas também objeto de fortes críticas por parte de ONGs que denunciam a militarização das relações internacionais. Isso também envolve a venda de armas. A partir da década de 1960, assistimos a uma aceleração nas vendas de armas americanas, no Oriente Médio, por exemplo, tendo o Irã, Arábia Saudita e Israel como principais clientes. Uma tendência que continuou após a queda da União Soviética, onde os Estados Unidos procuraram manter a sua influência em regiões estratégicas. Nos últimos 30 anos, o país tem sido o maior vendedor de armas. Entre 2013 e 2017, Washington representou 33% das exportações globais de armas, um número que aumentou durante o período de 2018 a 2022, atingindo 40%, e continua até hoje. Em 2023, as vendas de equipamento militar americano no estrangeiro registraram um aumento meteórico, atingindo 80,9 bilhões de dólares, um salto de quase 60% em relação aos 51,9 bilhões arrecadados no ano anterior. Este aumento é explicado em grande parte pelo conflito na Ucrânia, que levou muitos países ao rearmamento. Contudo, a ajuda militar americana está sob pressão. Vemos isso na Ucrânia, onde os Estados Unidos parecem determinados a prosseguir os seus esforços a longo prazo. O objetivo é permitir que a Ucrânia mantenha um potencial de resistência suficiente para forçar a Rússia a sentar à mesa de negociações. Uma estratégia que, embora arriscada, pode dar frutos. Mas apesar dos esforços consideráveis dos Estados Unidos para apoiar a Ucrânia no seu conflito com a Rússia, os especialistas alertam para os limites desta ajuda militar. Mesmo com os bilhões de dólares em equipamento e munições fornecidos, parece improvável que Kiev tenha sucesso em derrubar o seu oponente. Não devemos esquecer que a Rússia é o segundo exército mais poderoso. Apesar da ajuda americana, a Rússia permanece em superioridade numérica em termos de pessoal e equipamento. Assim, apesar das perdas pesadas, Moscou mantém uma capacidade de produção e substituição que lhe permite compensar parcialmente os danos sofridos. Muitos ficaram então preocupados com a diminuição da ajuda americana, especialmente porque um plano de ajuda teve que ser aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, mas as deliberações pareciam nunca ter fim. Em abril deste ano, o plano foi aprovado, com o objetivo de reforçar as capacidades de defesa ucranianas face à invasão russa. Esta decisão marcou um importante ponto de viragem no conflito, demonstrando a determinação americana em apoiar Kiev a longo prazo, através de um nível de assistência militar sem precedentes. Serão liberados 61 bilhões de dólares para fornecer à Ucrânia uma gama completa de equipamentos avançados, que vão desde sistema de defesa aérea a munições de precisão a veículos blindados. Tanques, sistemas de defesa antiaérea, munições de precisão e também drones de combate. Nada será deixado de lado para preencher as lacunas de capacidade do exército ucraniano e dar a ele meios para enfrentar a ofensiva russa. Mas esta ajuda não se limitará a uma simples transferência de equipamentos. Uma parte importante do plano prevê também o treino intensivo das forças ucranianas na utilização desses novos dispositivos, para assim poderem tirar o máximo proveito no campo de batalha. Esta ajuda substancial visa sanar as lacunas de capacidade do exército ucraniano e dar meios para resistir de forma sustentável à ofensiva russa.
Mas, para além do aspecto puramente militar, esta iniciativa tem também uma dimensão estratégica crucial para os Estados Unidos. Ao se envolver tão massivamente ao lado da Ucrânia, Washington está enviando um sinal forte a Moscou, reafirmando seu apoio inabalável à soberania e à integridade territorial da Ucrânia. E não é apenas Kiev que tem direito à ajuda dos Estados Unidos. O país também ajuda Israel, um aliado de longa data. Desde 7 de outubro, mais de 3 bilhões de dólares em equipamento militar foram enviados para o Estado judeu, incluindo mísseis de cruzeiro, munições de precisão e sistemas de defesa aérea. Várias vezes, o presidente americano Joe Biden ameaçou o embargo às entregas de armas ofensivas a Israel em caso de intervenção militar na cidade palestina de Rafah, em Gaza. Esta decisão radical, que teria sido tomada em consulta com altos funcionários da Casa Branca, visa exercer a máxima pressão sobre o governo israelita. O objetivo declarado é encorajar a contenção e favorecer uma diminuição das tensões com os palestinos. Embora simbólica, esta ameaça de embargo tem um significado considerável, dado que Israel depende fortemente do fornecimento de armas dos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito a munições de precisão e sistemas de defesa aérea. Tal decisão teria um impacto direto nas suas capacidades militares. Apesar destas tensões, uma ofensiva israelita começou em maio deste ano. Mas as relações israelo-americanas não mudaram e não surgiu qualquer embargo. Mas foi revelado no final de junho deste ano que, desde fevereiro, as entregas de armas americanas a Israel tinham diminuído consideravelmente. Trata-se de declarações de um jornal israelita, que revelam que a média mensal de entregas foi de 30 até janeiro e de 15 nos 5 meses seguintes. Estes números devem ser considerados com cautela, pois ainda não foram confirmados. Um funcionário dos Estados Unidos disse ao The Times of Israel que Israel apresentou menos pedidos de armas e munições nos últimos meses, à medida que a intensidade nos combates na faixa de Gaza diminui. Além dos 61 bilhões de dólares liberados pelo Congresso americano, 34 bilhões serão utilizados para ajudar militarmente a Israel e Taiwan. Para o Estado hebreu, em particular para fornecer o escudo antimísseis denominado Iron Dome, que permite interceptar um número significativo de mísseis. Ele está em serviço desde 2011 e é a primeira linha de defesa de Israel contra foguetes. Os Estados Unidos são regularmente criticados pelo seu papel nos conflitos armados em todo o mundo, devido ao seu apoio militar e financeiro a certos países. Muitas pessoas denunciam esta posição, julgando-a contrária aos ideais de paz e estabilidade defendidos por Washington. Ao fornecer armas, equipamento e apoio logístico a países ou grupos armados envolvidos em guerras, são acusados de alimentar a violência e de prolongar desnecessariamente o sofrimento humano. Esta política é vista como uma interferência nos assuntos internos de outras nações e uma violação flagrante dos princípios de não interferência e da soberania nacional. Alguns questionam as reais motivações desta ajuda militar, suspeitando que os Estados Unidos prosseguem principalmente interesses geoestratégicos e econômicos, em detrimento de considerações humanitárias. Este questionamento alimenta a desconfiança em Washington e prejudica sua imagem como defensor da democracia e dos direitos humanos. Embora complexo, este debate levanta questões fundamentais sobre o papel das grandes potências na gestão dos conflitos globais e a necessidade de favorecer soluções diplomáticas e pacíficas. Apesar das preocupações e das diversas tensões, isso está longe de ser o fim da ajuda militar americana. Mas mesmo embora ajude a apoiar o esforço de guerra ucraniano e a reforçar as capacidades defensivas de Israel, a sua escala sem precedentes corre o risco de alimentar tensões políticas. A escalada poderia, portanto, continuar alimentada por esta corrida armamentista.